Com a palavra, a vereadora Lucimar Ponciano. Eu gostaria, uma boa tarde à mesa, todos os vereadores presentes, Juarez Araújo, doutor Rodrigo Salomão, Aderbal Sodré e Luiz Flávio. Eu queria mostrar alguns eventos que a gente participou na semana, porque eu quero hoje me atentar a uma questão de emergência sobre a questão da maioridade penal, que está acontecendo no nosso Congresso e que pode ser votado a qualquer momento. Mas primeiro eu vou discorrer sobre a agenda, as fotos aí eu gostaria que colocasse. Aqui é o defensor público, lá junto com a comunidade dos Terros da Conceição. Ele foi informar a comunidade que fez uma ação favorável aos moradores que durante 15 anos aguentaram esgoto céu aberto, o mau calçamento, a irresponsabilidade da loteadora Sena. Então, o doutor Bruno Miragaia foi lá junto com a comunidade, estava presente o vereador Valmir também, para comunicar à comunidade que ele está revendo os direitos deles e, principalmente, os juros abusivos nas contratações que a loteadora tem uma liberdade para fazer. Então, está aí. Aí teve mais de 115 moradores presentes, né, que é de interesse de todos eles, moradores da Terra da Conceição. Aqui é uma reunião lá no 1º de maio, que está lá em processo de regularização do loteamento. Embora a gente pede sempre a paciência dos moradores, porque parece que é uma coisa rápida, mas não depende só do poder público, né, Luiz Flávio? Então, é um processo que é de anos. A gente vê que a questão aqui do Terra do 1º de maio, a gente já ouve falar há muito tempo essa mobilização de regularizar lá os terrenos e cada governo dá um passo à frente. Então, aqui estão os moradores lá sendo informados que deverão vir até a Prolar com horário marcado e trazer documentação para agilizar, então, eles receberem o título de posse, que são realmente donos da sua casa. Próximo. Aqui, a primeira discussão para a promoção da igualdade racial, né, discussão da política pública. Tiveram presente várias pessoas, e como foi lido hoje um requerimento, nós encaminhamos um pedido por conta que está tendo intolerância religiosa no município, em outras cidades vizinhas, mas é uma solicitação das comunidades dos terreiros da cidade, então a gente pôs isso para frente. E estamos discutindo em preparação a 4ª conferência regional, que será no dia 30 de setembro, em Taubaté. Tiramos uma delegação e, assim, foi muito boa a participação, a discussão de todos. Estava presente a vereadora doutora Márcia, o vereador Paulinho dos Condutores, né? Foi uma boa discussão, junto com o secretário de Governo, Celso Florencio, e também a secretária da Ciência Social, Patrícia Giuliani. E aí os representantes, né? E aqui eu não posso deixar de falar que eu fui no batizado e troca das cordas da capoeira do Mato Rato, né? Que fica lá no Rio Comprido, na Associação Fênix. Essa associação que ela tem um trabalho sério social junto com a comunidade. Então, parabéns a Juliana, a todo o pessoal. E também parabéns à Liga da Capoeira, que participa de todos os eventos dos demais, das demais academias e organizações da capoeira. Aqui, o final de semana foi extenso, fomos também participar do Festival da Primavera no Viveiro Municipal, e ali a gente vê que é um lugar agradável, salutar ao nosso pulmão, né? E tivemos muitos instrumentos culturais lá, que eu não conhecia, acabei conhecendo lá. Então, parabéns a Rosana Vasque e toda a diretoria, o Marcos Maturano, o Marcos Áviles, né, que todos estavam lá presentes. E, dia 21, dia da árvore, então vamos fazer esse gesto de plantar árvore e cuidar melhor da natureza. Próximo. E dia 22 de setembro, não podemos esquecer de falar do dia do Rio Paraíba. E aqui eu gosto de lembrar, como o Juarez mostrou a foto na apresentação do PPA, que é o Plano Plurianual, a gente viu o comprometimento
do Executivo com o nosso meio ambiente e o comprometimento de resgatar a margem do nosso Rio Paraíba. E aqui estão os contatos da vereadora, né? O gabinete está à disposição, os assessores todos estão lá para atender o munícipe. E agora, então, eu gostaria de falar, de ler, né, uma carta pública contra a redução da maioridade penal, uma carta que ela tem o apoio do CONANA, que é o Conselho Nacional de Direito da Criança e Adolescente, ela tem também acompanhamento da Pastoral do Menor, e aqui eu vou ler essa carta, ela foi escrita pelo Secretário Nacional da Juventude, vinculado ao CNBB da Igreja Católica. Diante da possibilidade de votação, a qualquer momento da admissibilidade da PEC 74 de 2011, que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, a Secretaria Nacional da Juventude da Presidência da República reforça seu posicionamento contra a redução. Quando o adolescente vê-se em conflito com a lei, a mídia reacende o tema sobre a redução da maioridade penal em âmbito nacional e explora o tema com sensacionalismo, criando na população a ideia equivocada de que os adolescentes são os maiores responsáveis pelos elevados índices de violência contra a pessoa. É fato, toda vez que a mídia noticia algum ato infracional envolvendo a participação de adolescentes como autores, partícipes e até mesmo vítimas, várias vezes, várias vozes ecoam no Congresso Nacional em defesa da redução da maioridade penal. Entretanto, toda vez que essa discussão for suscitada, houve forte reação da comunidade jurídica, da sociedade civil organizada e dos órgãos de promoção dos direitos da criança e do adolescente em defesa da imutabilidade, conforme previsto no artigo 228 da Constituição, principalmente por se tratar da cláusula pétrea e, portanto, impassível de alteração, defendendo que a educação de qualidade é uma ferramenta eficiente para combater o problema da criminalidade entre os jovens. Educar funciona melhor do que punir. O governo atua de forma incansável na elaboração de políticas públicas de inclusão social de jovens. Entendemos que a adolescência é uma fase de transição e maturação do indivíduo e que, por isso, indivíduos nessa fase da vida devem ser protegidos por meio de políticas de promoção de saúde, educação e lazer, prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 1990, e no Estatuto da Juventude, Lei 12.852 de 2013. Entendemos que a redução da violência não será alcançada com a diminuição da maioridade penal, mas pela ação da sociedade e governos nas instâncias psíquicas, sociais, políticas, econômicas que as reproduzem. Políticas públicas voltadas à reinserção dos jovens na educação e acolhimento no mercado de trabalho, de modo a retirá-los da ociosidade, pobreza e ignorância, são o caminho para a redução da criminalidade nessa faixa etária. Entendemos que a redução da violência não será alcançada com a diminuição da maioridade penal. A redução da maioridade penal afetaria principalmente jovens em condições sociais vulneráveis. A tendência é que jovens negros, pobres e moradores das periferias das grandes cidades brasileiras sejam afetados pela redução. Esse já é o perfil predominante dos presos no Brasil, que já somam quase 700 mil, levando o país à quarta maior população carcerária do planeta.
Atualmente, o sistema prisional brasileiro não contribui para a reinserção dos jovens na sociedade. O índice de reincidência nas prisões é excessivamente alto, na casa de 70%, enquanto no sistema socioeducativo estão abaixo de 20%. Além disso, não há estrutura para recuperar os presidiários. Prender menores de 18 anos não reduzirá os índices de criminalidade juvenil e ainda agravaria a crise do sistema prisional. Diante de tais fatores, a Secretaria Nacional da Juventude se posiciona contra a redução da maioridade penal pelas razões que seguem. Primeiro, antes de tudo, é importante destacar a Constituição Cidadã de 1988. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê medidas socioeducativas para a punição de infratores legais, cometidos menores de 18 anos e maiores de 12 anos, com o objetivo de salvaguardar o adolescente em seu período de formação pessoal e de maior vulnerabilidade social, não havendo, portanto, que se falar em impunidade a crimes cometidos por esses sujeitos. Crianças e adolescentes estão em um patamar de desenvolvimento psicológico diferente dos adultos. Mais de 20 entidades de psicologia, entre elas o Conselho Federal, posicionam-se contra a redução por entender que a adolescência é uma fase de transição e maturação do indivíduo e por isso, indivíduos nessa fase da vida devem ser protegidos por meio de políticas de promoção de saúde, educação e lazer. E tem vários índices, vários motivos aqui, tem 10 motivos para a gente ser contra a maioridade penal. O Conselho Nacional de Justiça, em estudo, registrou ocorrências de mais de 90 mil adolescentes. Desses, cerca de 30 mil cumprem medida socioeducativa. O número, embora seja considerável, corresponde a 0,5% da população jovem do Brasil. Sabemos que os jovens infratores são a minoria, no entanto. É pensando neles que surgem as propostas de redução da idade penal. Cabe lembrar que a exceção nunca pode pautar a definição da política criminal e muito menos a adoção de leis que devem ser universais e valer para todos. Considerando que a proposição não está na consonância com os princípios constitucionais da proteção integral e prioridade absoluta nas políticas voltadas para a infância, adolescente e juventude, além de violarem diversos diplomas legais e tratados internacionalmente que o Estado brasileiro é signatário, a Secretaria Nacional da Juventude da Presidência da República é veementemente contra a PEC 74 de 2011, pois ela representa um retrocesso na busca do cumprimento das políticas de inserção do jovem adolescente quando sujeito de direitos. Nenhum direito a menos para o adolescente, nenhum direito a menos para a juventude. Contra a PEC 74 de 2011 e por mais direitos à juventude brasileira. Brasília, 18 de setembro de 2017. Francisco de Assis Costa, secretário nacional da Juventude. E também eu declaro que eu sou contra a maioridade penal por trabalhar em comunidade há muito tempo e também acompanhar há 15 anos o trabalho com adolescente internado na Fundação Casa. Uma boa tarde a todos.